Boa noite, uma alegria, né, de estar com vocês novamente no dia de hoje e falar de um tema que não é assim muito simples, embora pareça, né, mas não é um tema muito simples e é um problema que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia, que é a nossa família. Então, quando a gente vai falar de paz em família, inicialmente, a primeira coisa que nos vem à mente é o conceito de paz, né? O que é ter paz em família? Né? É a primeira pergunta que a gente faz. O que é ter paz em família? E aí, quando a gente vai lá na Wikipédia, né? A gente vai no nosso dicionário, né? Ele diz que paz, estar em paz, né? Significa estar em harmonia diante da natureza, da humanidade, do mundo, da vida, é o respeito para com tudo, com todos, a começar por nós mesmos, e é conectar-se com seus sentimentos, com seus pensamentos, é aceitação e é estímulo, né? Isso é paz, né? Por que a gente começa pelo conceito de paz? Porque nós todos que estamos aqui, muitas vezes temos o conceito que paz é a ausência de problemas. E nós estamos vendo aqui, pelo conceito, que não se referiu a problemas e dificuldades. Se referiu a uma atitude, a um posicionamento. Estar em paz é, sobretudo, um posicionamento. É, sobretudo, uma atitude. E não, na verdade, a ausência de problemas. A ausência de desafios. Né? Mas não é só o dicionário que vem falar para a gente de paz. Jesus, está lá em João 14, versículo 27, o nosso mestre já dizia: eu deixo-vos a paz, dou a paz a vocês, né? Mas não vou dou como o mundo a dá. Chamando a nossa atenção para o conceito de paz, né? Que paz nem sempre significa ausência de conflito. Paz nem sempre significa ausência de desafios. Paz está muito longe de ausência de problemas. Então, vamos começar por aí. Estar em paz em família não significa uma família que não tem problemas. Errado. Esse conceito está errado. Então, nós começamos a caminhar que estar em paz em família é quando a família sabe lidar com os seus problemas, com os seus desafios, com as suas dificuldades. E não a ausência delas. Bom, Cristo também disse para a gente, ao mesmo tempo que ele diz que veio trazer a paz, não a paz que o mundo nos dá, porque o conceito que a gente tem de paz é a ausência de problemas. Né? Então, o próprio Cristo disse, eu não estou trazendo a paz que o mundo oferece. E ele, novamente, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36, ele ratifica isso, né? Ele insiste nisso. Não vim trazer a paz. Como assim? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai,
a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então vamos dividir essa fala de Jesus, que no Evangelho segundo o Espiritismo está naquele capítulo moral estranha, né? Quando ele fala que não veio trazer a paz, mas a divisão. Pois bem, se nós não olharmos com os olhos espirituais, a gente não vai entender o que o Cristo diz. Vamos olhar com os olhos espirituais. A família é o núcleo base da sociedade humana. Tudo que nós imaginarmos que existe no mundo, existe porque foi uma demanda que nasceu da família. Uma necessidade de suprir um desejo da família. Então, a família é a base da sociedade. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a família é que estrutura o caráter, é que estrutura as virtudes, é que estrutura os vícios, é que fundamenta a vida de relação da criança que nasce naquele núcleo. Os pais são os responsáveis pela educação da alma. A educação da alma, ela não começa na escola. Ela começa na convivência com os pais e os seus irmãos. Porque ali se ensina as regras básicas da convivência. O respeito às regras básicas. É dentro do lar que a criança vai aprender os limites do que não pode, do que pode, do que é permitido, do que não é permitido. É no seio da família. Então, a família é o educandário da alma. Porque uma vez que essa criança cresce e se torna adulto, ele vai refletir no seu comportamento, na sua maneira de pensar e de agir, toda a construção que foi feita no período da sua infância. Do nascimento até os 7 anos de idade, a criança é como se fosse uma argila para os pais. Os pais moldam-lhe o caráter, moldam-lhe os limites, moldam-lhe as suas tendências, coloca os limites aos seus desejos e, ao mesmo tempo, oferece a recompensa, o prazer para as virtudes que foram desenvolvidas, para as habilidades. Então, lá na família está o educandário da alma. Ora, entretanto, a família também é o educandário espiritual daqueles espíritos que precisam recompor as suas relações. Muitos de nós formamos núcleos familiares aqui na Terra por laços de afeição, de amor, de afeto, de amizade. Viemos juntos numa família para construir uma organização básica que vai educar espíritos e educar almas. Então, a gente muitas vezes se une por afinidade, mas várias e várias vezes nos mundos de prova e expiação,
Os laços consanguíneos são construídos, são compostos para reunir espíritos que têm adversidades uns para com outros. Por isso, muitas vezes, há as dificuldades de relacionamento e os desafios da convivência. Porque nem sempre os espíritos dentro do núcleo familiar são espíritos simpáticos. Muitos de nós podemos estar vindo de uma vida, de uma última vida, onde nos degladiamos com outras almas e estamos agora reunidos numa família por laços consanguíneos para que nós possamos aprender a nos amar e transformar a nossa ligação, que é uma ligação de ódio, de rancor, em uma ligação de amor, de afeto, de respeito, de carinho. Esse papel é extremamente importante. Então, nem sempre aqueles que estão no mesmo contexto familiar vão ser espíritos que têm um lastro de amizade. Muitas vezes tem um lastro de desafeto. E daí as grandes dificuldades no núcleo familiar. Mas essa estrutura básica da sociedade é que é capaz de transformar os laços de desafeto. É capaz de transformar a vida desse espírito na sua caminhada, fazendo então uma nova recomposição dos seus laços, estruturando aquilo que era nó, que era algo que o apertava, o consumia, em algo que é acolhedor, que enlaça, que a gente chama de laço espiritual. Então, muitas vezes nós temos, por exemplo, alguém que em vida anterior tirou a vida do outro, muitas vezes numa próxima vida sendo o pai de sua vítima, doando a ele o direito à vida, através do seu próprio organismo, favorecendo o nascimento daquele de quem ele tirou a vida. Entretanto, é aquele filho difícil, rebelde, e que muitas vezes desafia os limites colocados pelo pai. Porque a nossa casa mental e o nosso inconsciente vigorosamente bombeia o nosso consciente atual com sentimentos antipáticos que nasceram daquele problema, daquele momento, daquele fato que gerou rancor, que gerou ódio, né? Que gerou desejo de vingança. E ali, como pai e filho, estão reconstruindo aquela relação danificada. E quando voltarem ao mundo espiritual e tiverem a possibilidade de recordar as vidas anteriores, que a gente faz isso em determinado momento, eles vão ser capazes de olhar um para o outro com ternura e agradecimento, e não mais com ódio e com rancor, né? Então, o papel da família, do ponto de vista reencarnatório e espiritual, para modificar a estrutura mental e emocional de um espírito é extremamente importante. E dentro da família, em virtude dessas diferenças, das simpatias e antipatias que trazemos de outrora, muitas vezes nós teremos pensamentos divergentes, não é? E dentro da ideia cristã, o que Jesus, né, quis nos dizer é que a maneira como cada um recebe as suas palavras, acolhe,
a interpreta e a vivencia, pode gerar, de fato, diferenças dentro da família, onde a mãe professa uma fé diferente do filho, o filho professa uma fé diferente do seu irmão, né? E muitas vezes essa profissão de fé e essas diferenças podem gerar algum tipo de desafio, de animosidade, né? De intranquilidade, de desconforto. E foi isso, nesse sentido, que ele disse que muitas vezes as ideias cristãs, pelas diversas interpretações dadas pela humanidade no futuro, iria gerar, de fato, muitas diferenças e muitas divisões dentro da família. E que, acima de tudo, a criatura humana, em valorizando a família, sempre valorizando a família, jamais poderia deixar o seu norte principal. O seu norte principal é a direção em Deus, né? Então, esse é o nosso norte principal. É a presença, é a conquista da presença de Deus em nós. Muitas vezes, muitos de nós não temos dentro da família o apoio para essa conquista de Deus dentro de nós, né? Muitas criaturas que fazem parte do nosso convívio estão vivenciando um momento muito diferente do nosso. E muitas vezes não concordam, em algumas vezes desaprovam, e em outros momentos até se contrapõem de maneira ativa, prejudicando muitas vezes a ida até a casa espírita, ou a igreja, ou a participação no culto, dificultando, né? Isso acontece, é bem verdade. Mas, mesmo sabendo da importância do núcleo familiar, não podemos abrir mão da nossa ligação com o Criador, porque Ele é o nosso farol, Ele é que vai nos guiar na nossa evolução. Então, nós precisamos seguir, apesar de muitas vezes não termos do nosso lado os familiares nos apoiando. Então, qual a necessidade da família, né? Para que precisamos da família? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 774, Kardec perguntou: há pessoas que, do fato de os animais, depois de um certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado de costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E nós sabemos que vários são algumas linhas sociológicas e filosóficas que defendem que a família está o quê? Ultrapassada, né? Não precisa existir família, né? Então, Kardec vem perguntar sobre isso lá em 1857. Essa ideia já existia, né? Diverso dos animais é o destino do homem, porque então querer sempre confundi-lo com eles. Há no homem alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, um pouco diferente
daquele princípio inteligente que está estagiando no reino animal, nós que já estamos estagiando no reino humano, nós desenvolvemos em nós um lobo cerebral, que é o lobo pré-frontal, o lobo frontal e o pré-frontal, que estão intimamente ligados às questões dos sentimentos, das aspirações humanas. Então, se nós temos uma composição cerebral que nos dá uma condição diferenciada dos animais, evidentemente que a nossa relação social não pode ser a mesma relação dos animais. Nós vamos nos comportar diferente dos animais. Nós temos um quê a mais, e que não é só biológico. Nós temos o quê a mais, que é o espírito com livre-arbítrio, com capacidade de fazer escolhas e não sujeito apenas aos instintos. Não é teleguiado. Os animais são teleguiados pelos instintos. Nós não somos teleguiados por instintos. Nós somos capazes de refletir sobre eles e de tomar decisões muitas vezes contrárias aos instintos. Isso nos torna diferentes. E por isso, estar em família ganha um novo significado para a alma no ser humano. Na pergunta 775, no Livro dos Espíritos, pergunta-se qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E se o núcleo familiar acabar, não existir mais? O indivíduo nasceu e ele vai ser cuidado, sei lá, por um órgão, por uma instituição, pelo Estado, enfim. Não tem mais nem obrigação dos pais educarem os filhos e nem tem a obrigação dos filhos escutarem o que os pais dizem, se aprimorarem com a experiência deles. Não existe mais isso. Ora, o Espírito da Verdade respondeu com uma frase, uma recrudescência do egoísmo. Então, nós vamos estar voltando para trás a passos largos na nossa evolução, no sentido de nós estarmos trazendo de volta para a nossa convivência e para o movimento dos nossos sentimentos, o egoísmo com a sua força total e todas as consequências inerentes a ele. Todo o mal que ele pode trazer como consequência, principalmente o sofrimento. Então, a vida social, ela está na natureza? É a pergunta 766 do Livro dos Espíritos. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ora, então, nós conquistamos inúmeras habilidades por esse desenvolvimento cerebral exatamente para proporcionar à criatura humana a possibilidade de estabelecer uma relação mais profunda, produtiva. Por quê? É através dessas relações sociais que nós conseguimos aprender com o outro, porque cada um de nós é como uma impressão digital. Cada um de nós é diferente um do outro. E não há nada que você não possa aprender. E não há nada que você não possa
oferecer como aprendizado. Cada um de nós tem perspectivas de aprendizado e de ensinamento, né? E eu costumo dizer que a reencarnação é a verdadeira bênção. Por quê? Porque ela nos permite estar perto dos anjos. Que isso? Anjo? Anjo não está no céu? Não. Muitos anjos estão entre nós, reencarnados, anônimos. Ninguém sabe que eles existem ali. Ninguém sabe quem é. E são anjos. E a gente identifica esses anjos. Como? Pela atitude, maneira de pensar. Por tudo que ele expressa que tem ali no pano de fundo das suas atitudes, o amor, a vontade de servir, de ser útil, a humildade, né? Se nós estivermos no plano espiritual, muitas vezes, dependendo da nossa condição mental, em que ficamos ali persistindo num pensamento desequilibrante, nós não estaremos em sintonia com estes planos onde os anjos estão. Nós não conseguiremos vê-los, nós não conseguiremos conversar com eles. Agora, aqui na Terra, todos nós estamos vestidos de um corpo de carne que nos permite, através dos canais neurosensoriais, a troca de experiência entre quem está muito avançado e quem está muito na retaguarda. A reencarnação é a coisa mais bela que a gente poderia relatar, né, como uma medida misericordiosa de Deus. Porque é através dela que a providência divina age, colocando entre nós aqueles que nos ajudam a ser um pouco melhores e nos dando ao mesmo tempo a oportunidade de colaborar na criação, auxiliando aqueles que estão em condição ainda piores do que nós. E nós nos tornamos colaboradores da providência divina nessa terra onde a diversidade evolutiva nos permite a convivência. E no plano espiritual, não. Quem está em desequilíbrio convive com o desequilíbrio. Quem está em equilíbrio convive com o equilíbrio. Quem está avançado nos seus sentimentos ficam nos planos espirituais avançados. Não tem mistura. Vocês se lembram de uma passagem de Lázaro rico e o pobre? Que ficava sentado, o pobre ficava sentado, era o Lázaro que ficava sentado na mesa do rico, né? O Lázaro era o pobre. Então tinha um rico que deixava cair de sua mesa migalhas de pão, de alimentos, e que Lázaro, que era o pobre, miserável, se alimentava dessas migalhas, né? Isso é uma das parábolas de Jesus. E aí, quando os dois desencarnaram, o Lázaro e o rico, o Lázaro pobre estava numa condição melhor, estava em paz e estava feliz. E o rico estava num grande sofrimento. Então esse rico disse para o Senhor dos céus: deixe que Lázaro venha e molhe a ponta, né, da minha língua com o seu dedo para refrescar a minha alma. E aí este rei dos céus disse ao Lázaro, não, disse ao rico, não, daqui para aí ninguém pode passar. Assim como você também não pode vir para cá. Porque não há possibilidade científica para isso.
pela condição de vibração em que cada um está. É como você tentar sintonizar uma rádio FM lá na AM. Isso é impossível, né? A sintonia é de acordo com a frequência. Então, o Lázaro que está feliz não tem como ir aí. Assim como você que está nessa condição de sofrimento não tem como vir para cá. Então disse o rico, então, por favor, fala para Lázaro ir lá conversar com os meus irmãos, alertando eles, para que eles não sejam assim como eu fui, né? E o Senhor dos céus disse, não, os seus irmãos já têm informação dos profetas. Eles que se atentem aos profetas, né? Isso, é claro, foi uma parábola para dizer e representar para nós que o mundo espiritual é maravilhoso, mas ele sofre essas estratificações que são dadas pela condição espiritual, do próprio corpo espiritual e do corpo mental que o indivíduo, que a consciência tem. E só aqui na Terra, quando nós ligamos essa consciência a um corpo físico, nós igualamos essa condição, tanto para aquele que está desequilibrado, quanto para aquele que está já no momento feliz da sua evolução, podendo trazer a sua contribuição, o seu amor, as suas ações como exemplo, né? Bom, pergunta 767. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Muitos acham que é bom que a pessoa se torne um ermitão, né? Ou fique enclausurado. Será que isso é bom para a pessoa? Será que ela vai conseguir evoluir? Ela vai conseguir progredir com esse isolamento social? Se tornando um ermitão, vivendo lá longe, sem contato com ninguém, né? Será que isso é bom para esse espírito, para ele evitar as guerras, a violência, a dificuldade, os desafios? Vamos ver. Sem dúvida, pois, que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, quando a gente fala que o homem é um ser social, é isso aqui. É um ser social. Nós precisamos uns dos outros, não só porque o outro atende às minhas necessidades. Não é só porque o agricultor planta para eu comer, não é só porque o trabalhador da indústria vai nos meios de produção para produzir aquilo que eu estou consumindo, não é só porque o motorista de ônibus me leva onde eu preciso, não é só por isso. Não é só pelas necessidades materiais, é pelas necessidades emocionais que nós temos, porque nós precisamos aprender o amor verdadeiro, o amor que o Cristo quis nos ensinar. E nós temos muita dificuldade de aprender, porque é um amor incondicional, é um amor que não coloca nenhum tipo de condição, é um amor que não espera nada de volta. E nós estamos longe disso. Nós muitas vezes negociamos com a divindade até hoje. Através de promessas, através de trocas. Ai, meu Deus, me ajuda a conseguir isso, que eu prometo para o Senhor que eu vou fazer aquilo, né? Nós ainda não conseguimos conceber o amor incondicional. Nós temos que aprender. E muitas vezes esse aprendizado vem com a convivência das raras pessoas iluminadas que muitas vezes transitam pelo nosso caminho e através de gestos simples nos tocam a alma e nos fazem ver que o amor é possível, né?
Muitas vezes pessoas desconhecidas, pessoas anônimas. Eu nem estou falando de Madre Teresa, de Chico Xavier, de Valdo, que são muito conhecidos, né? Estou falando dos anônimos, né? Que através de gestos simples nos inspiram. Então, a formação do grupo familiar, ele tem como finalidade principal a educação da alma. Mas implica também outros tantos fatores, como amor, atenção, compreensão, coerência, sobretudo respeito à individualidade de cada componente do Instituto Doméstico. Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele fala que o núcleo familiar é o que mais nos pede trabalho, esforço moral, né? É o que tem mais demanda. E André Luiz, né, nos livros, ele chama a família de cadinho efervescente, né? Cadinho efervescente. Ora, é um lugar de muito fogo, né? As coisas se queimam ali, né? E a gente sabe disso. Agora, por que muitas vezes dentro da nossa família nós ultrapassamos os limites para com o nosso familiar? Porque nós apostamos no amor que o outro tem por nós e abusamos desse amor. Achamos que nós podemos xingar sem que ele fique magoado. Achamos que nós podemos exigir mais do que ele consegue dar, que ele não vai ficar magoado com isso. Podemos dizer os maiores absurdos em nome da verdade, que ele vai nos entender, porque ele nos ama. E muitas vezes nós agimos dentro da família de uma forma totalmente diferente quando agimos fora da família. Fora da família, muitas vezes nós somos políticos, cuidadosos, medimos palavra, tomamos cuidado, medimos a verdade que precisa ser dita, até que ponto, com aquele que nos é estranho, nós não temos certeza do amor dele por nós, então a gente não abusa, né? Mas com quem a gente conta com o amor, a gente abusa. A gente acha que ele vai superar tudo que a gente faz. E é aí que está o grande mal. Porque nós temos que apostar no amor da família, mas o amor da família é como uma plantinha que precisa ser regada, né? É preciso que dia após dia, gentilezas, acolhimento, sorrisos, ouvidinho esteja disponível para que essa plantinha da família cresça vigorosa, se transforme numa árvore frondosa em que a gente possa se abrigar e a família se tornar realmente o porto seguro, a proteção. Não a proteção para coisas erradas, né? Mas a proteção de apoio, a proteção do, não, você errou, vamos consertar, eu te apoio. Eu te ajudo, o que eu posso fazer para te ajudar a consertar isso? Né? Mas é preciso consertar. Né? Então, é um amor produtivo. O amor da família tem que ser produtivo. Tem que levar a criatura para uma condição melhor daquilo que ela era. Né? E não acobertar os seus erros, fantasiando para ela algo que não existe. Né?
E nós temos que ter cuidado isso com os nossos filhos, de fazê-los reconhecer os erros, corrigi-los e, ao mesmo tempo, sempre incentivá-los quando tomarem atitudes corretas, éticas, valiosas, mesmo que sejam atitudes vistas do ponto de vista social, fraqueza, né? Nossa, que menino sem coragem, né? Covarde, né? Ora, nós precisamos educar os filhos na valentia moral, na valentia ética, na valentia de superar sofismas, paixões, valorizar o ser e não o ter, né? Muitos ainda trabalham com o ter. E muitos, quando se referem aos filhos, admiram os filhos, não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. Ele tem um carro, uma casa, um diploma, um título, né? Mas e o que ele é? O que ele é? Né? Ele avançou. E a família tem que se preocupar com isso. Mas como conquistar essa paz na família, né? Então, a primeira coisa é: família é sinônimo de problema. Graças a Deus. Minha família é cheia de problema. Graças a Deus. É sinal que vocês estão trabalhando para redirecionar a evolução de cada um que está ali. Reconstruindo realidades, que bom, né? Mas nós podemos fazer essa reconstrução sem muitos machucados, né? Sem muitas lesões, não é isso? E aí, equilibrar a educação da alma com o respeito à individualidade. Esse é o grande segredo, né? Até que ponto eu intervenho e até que ponto eu me recolho e observo e espero. É sabedoria. E a gente vai aprendendo a fazer isso aos poucos. Mas quem lê o Evangelho de Jesus com frequência aprende a lidar com isso. Aprende a equilibrar educação da alma com respeito à individualidade. Então, eu dizer para o meu pai, a minha esposa, o meu esposo ou o meu filho, tudo que eu penso a respeito dele, pode não ser o melhor caminho. O caminho, às vezes, é através de gotas homeopáticas. É você mostrar gradualmente que tem opções melhores. E, principalmente, se você conseguir exemplificar através da sua atitude, você vai convencer muito mais. Porque a palavra convence, mas só o exemplo arrasta, né? E isso dentro do lar é fundamental. Então, exercer o amor incondicional dentro da família é super importante, mas isso não é sinônimo de se anular. Ah, não, eu vou aceitar tudo que ele fizer. Errado, né, gente? Não é bem assim. Você precisa posicionar. Olha, eu não vou contestar isso com você de maneira hostil, mas eu não concordo. E não concordo por isso, não concordo por isso, não concordo por isso. E não espere que eu vou fazer isso, isso e isso, porque eu não concordo com o que você propõe. E apresente as razões, né? Amar incondicionalmente
não significa aceitar fazer tudo que o outro quer e pede de nós. Significa, sobretudo, você se posicionar de maneira responsável e lidar com a diferença não de maneira hostil, mas de maneira acolhedora, orientadora e tranquilizadora. É assim, né? Para convencer, não se faz necessário alterar voz, e sim construir argumentos convincentes e consistentes. Né? Então, nós precisamos aprender a argumentar. E como é que a gente argumenta bem? Quando a gente tem conhecimento. E como é que a gente adquire conhecimento? Estudando. Né? Então, uma das coisas que nos ajudam dentro da doutrina espírita é o esclarecimento teórico. O nosso querido Júnior disse aqui, esclarecimento teórico não é suficiente, precisa colocar em prática. Verdade. Mas tudo começa pelo conhecimento teórico. Porque a teoria te dá raciocínio, reflexão, consistência para você fazer uma argumentação e para você fazer um convencimento, né? Então, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros estes espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Então, por mais difícil que sejam nossas relações dentro da família, o que nós temos que fazer é trabalhar com elas, é torná-las melhores, é torná-las mais produtivas. E isso, às vezes, é conquistado com muito diálogo dentro da família, né? Ter um momento da conversa. Uma das coisas interessantes dentro da família é o culto do evangelho no lar, que não precisa necessariamente ser um culto espírita. Pode pegar a Bíblia, o Novo Testamento, fazer uma prece, abrir o Novo Testamento, fazer um versículo, comentar o versículo e abrir a conversa para a família, como foi a nossa semana. O que vocês acham que nós temos que melhorar? E como nós podemos fazer isso? Né? Quem tem uma ideia melhor? O que está acontecendo? Muitas vezes o evangelho em família é aquele momento bom para fazer as reflexões sobre os problemas que a família enfrenta. Né? É melhor do que o momento do almoço. Porque no momento do almoço, você pode prejudicar, né, aquela refeição, muitas vezes com vibrações não muito boas. Né? À medida em que você faz uma prece, faz uma introdução com o evangelho, você prepara o ambiente familiar para uma conversa. Então, diálogo. Diálogo é muito importante. Dentro da casa espírita, trazer as crianças para a evangelização infantil, para elas terem contato com o evangelho do Cristo, desde pequenininha, para aprenderem a fazer reflexões morais. E estou contribuindo, fazendo o meu papel na educação dessa alma. Né? Outra coisa importante, evitar discussões estéreis. E sempre que está caminhando para uma discussão que não vai obter solução, interromper, retomar essa conversa num momento em que os ânimos estiverem pacificados. Porque toda vez que eu estou alterado, com animosidade e raiva, certamente eu não vou conseguir raciocinar, refletir, e muitas vezes vou deixar escapar da minha boca palavras que não voltam mais.
Saiu da boca, acabou. Então eu preciso fechar a boquinha aqui para não sair besteira. Né? Vou me conter e vou voltar ao assunto no momento mais oportuno, onde os ânimos foram pacificados. Né? Bom, quais seriam então os caminhos da paz? Finalizando. Desde pequenina, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ó. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo, do orgulho. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. Né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, qual que é a tática e o segredo? Está em nós praticarmos essas virtudes que nós estamos vendo aqui. Né? A indulgência é a mãe da paciência, da generosidade, mas aquela generosidade que sabe exatamente os limites de cada um. Né? O que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Né? Sem levar em conta as vicissitudes da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores, das necessidades, é esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões, sacrifícios mútuos, podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Então, em casa, muitas vezes a gente precisa fazer algumas negociações, né? Algumas negociações para resultarem um pouco mais de harmonia entre as diferenças. Porque se cada um defender a sua diferença e não houver uma cooperação mútua, a família fica desarmônica e ninguém cresce. Mas quando nós colaboramos uns com os outros, fazendo muitas vezes a renúncia de pequenas coisas em prol de outras, a gente conquista, muitas vezes, esta paz. A virtude da vossa geração é atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Nós estamos passando por isso. Né? Temos muita ciência e temos pouca sensibilidade ao sofrimento. Né? Nós não somos sensíveis. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas, em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, e que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, vencer as diferenças através da paciência, da tolerância, do respeito às diferenças, sabermos renunciar vamos dizer, ao ganho da causa naquele momento, para lá na frente voltarmos àquele assunto e, tratando daquilo, a gente conseguir estabelecer uma nova referência. A caridade, lembrem-se que caridade no lar, São Paulo deixou muito claro para nós. A caridade, ela é paciente, ela é branda, ela é benfazeja, ela não é injubilosa, ela não é temerária, ela não se precipita, ela não se enche de orgulho, não é desdenhosa,
não cuida só dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Isso é palavras de Paulo apóstolo na sua primeira epístola aos Coríntios. Então, quando eu tenho uma família e quero paz, eu preciso ter a consciência do que representa a família na minha vida espiritual, na minha evolução. Eu preciso ter consciência que nós somos imortais, né? E nós somos únicos, e cada um é um, e cada um representa um universo que convive com o meu universo, né? Eu preciso ter consciência que através da família nós construímos o mundo que nós vivemos. É através da família que eu vou construir a sociedade que eu quero viver. Então, quando eu falo para o meu filho assim, alguém me chama no telefone, fulano, seu pai está aí, fulano? E eu falo para o meu filho assim, fala que o papai não está. Eu já estou falando uma coisa errada. Porque eu estou ensinando ao meu filho a ser mentiroso. Né? Então, são gestos pequenos que a criança aprende e leva para a vida inteira e vai agir assim na sociedade. Aprendeu lá em casa. Né? Então, é preciso ter consciência que o exercício do amor puro tem na família a oficina das almas. No emprego da paciência, da indulgência, da solidariedade, do respeito, da humildade e da felicidade em aprender a servir incondicionalmente. Né? Os laços consanguíneos muitas vezes nos levam nessa direção. Bom, o que eu gostaria de trazer para vocês hoje, essa reflexão, e que nós possamos no dia a dia, nesse nosso cadinho efervescente que é a nossa família, construirmos dia após dia momentos melhores e laços afetivos que nós possamos levá-los, né, para a eternidade. E aqueles que são os mais difíceis, se nós conseguirmos trabalhar esses laços, né, que são os mais difíceis, significa aquela mudança de chave da minha relação com um possível inimigo do passado, né? Então, eu desejo a todos muita paz e agradeço o coração e a atenção de vocês.